Ai, ai. Boa noite, professor. Tudo bem? Aqui quem fala é o Roberto Tavares. Eu vou apresentar o trabalho da doutora Gus Andrews. Ela levanta a questão que realmente a luta contra a desinformação pode escalar. Antes de mais nada, eu só quero dar um aviso. Eu fiz vários vídeos e eu vou tentar fazer com 14 minutos para poder subir no YouTube, então só me desculpe. Tenho vídeos aí grandes, então vamos lá. Definição de misinformation e disinformation. Bom, ela começa falando sobre os conceitos dos dois. Misinformation da tradução livre significa informação incorreta e disinformation, desinformação. Informação incorreta é quando a pessoa passa a informação errada, só que ela não tem intenção. Desinformação é quando a pessoa passa a informação errada e ela tem intenção. E isso acaba gerando impacto na sociedade justamente porque é uma fake news. Ela começa falando que a internet ela democratizou, e de fato democratizou, porque as pessoas começaram a ter vozes, opiniões, divulgar fatos, ou serem jornalistas de 15 minutos, né? Mas isso também acabou formando grupos, que esses grupos acabaram se formando em times. É, que vão defender a ferro e fogo as suas crenças e convicções independentes dos fatos. A vida social dos fatos, elas dependem da interpretação humana e da dinâmica, do contexto da sociedade. Então, por exemplo, se eu falar, vamos pegar aí Covid, muitas pessoas vão ter o time anti-vacina e o time vacina, e independente ali do fato, cada um vai defender o seu lado. Falha nas abordagens atuais. Bom, tem duas abordagens atuais que tentam contornar a situação. A verificação de fatos, que é feita por jornalistas e cientistas, só que o problema é que o fato acontece, o fato aconteceu e eles têm que correr atrás para poder desmentir qualquer tipo de fake news. O fato que eu digo é que acontece um fato e há um movimento para saber o que aconteceu desse fato, e nesse movimento algumas pessoas começam a disseminar informação falsa sem verificar. E soluções técnicas em larga escala, que a gente está falando aí de tecnologia, de internet, de TI, e tem um problema, que algoritmos eles não sabem quando a pessoa está sendo irônica, não sabem se o que é fonte confiável. O algoritmo ele tem aquele poder de ser imediato e escalar a informação, mas ele não sabe exatamente o que é cada coisa. É, e outra, eles eles têm aquele problema, o algoritmo ele tem aquele problema de como ele não é humano, ele tenta resolver algo que é humano com coisas matemáticas, porque a mentira, desculpa, a mentira ela é atribuída a uma natureza social e não algoritmo, porque números não mentem, mas pessoas sim. E igual eu falei, tem aquele problema da lealdade dos times. Fatos e confianças. Então, um fato, quando ele acontece, ele não é uma verdade absoluta. Por exemplo, quando chove, está chovendo, é um fato, mas a causa daquela chuva não é 100% verdadeira. Ah, porque choveu por causa do aquecimento global e aí tá chovendo e não era para chover nessa estação, não. Está chovendo, mas existe um motivo para estar chovendo. E aí, onde você pesquisa, onde você vê por que em determinada região chove mais e outras chovem menos, ou numa determinada época do ano, por que chove ali, não chove aqui, existem esse tipo de análise. Agora, quando nós falamos da confiança da análise, a confiança da investigação, aí nós entramos em um assunto muito complexo,
Porque a doutora Andrews, como antropóloga, ela vai dar a visão dela como antropóloga. E não é porque ela é só antropóloga, mas faz uma coisa muito sentido. A confiança, ela é um meio complexo de relação humana, porque quando um indivíduo ele começa a narrar os fatos e dar a opinião dele, e aqueles eventos vão acontecendo de acordo com o que ele fala, então aquela pessoa começa a ter mais credibilidade. Ao passo que a pessoa começa a falar, mas ela tem uma taxa de acerto menor, as pessoas tendem a não acreditar muito nela. É, o cognitivo moldado por experiências passadas, é claro que tem a questão das pessoas mais velhas recordarem mais dos eventos que aconteceram anteriormente e, com base nisso, tomar decisões futuras ou investigar ali se aquilo é verdade ou não com base nas experiências passadas, interações sociais com a conversar mesmo com outras pessoas na internet, nas redes sociais e, e prever a confiança. Isso é uma coisa muito difícil, prever a taxa de acerto da pessoa. Ela pode ter acertado muito, mas não é garantia de que ela vai acertar na próxima. Bom, aí a doutora ela vai ali tentar solucionar os problemas, sugerir, né? E ela afirma que é preciso apoiar instituições locais de verificação de fatos, ou seja, é, ter jornalistas mais competentes, ter cientistas que tenham um rigor científico maior, que deixem suas crenças de lado, porque independente de ser jornalista ou cientista, ainda tem aquela questão da crença. Aprender com experiências anteriores, coisas que aconteceram no passado e podem acontecer novamente. Transparência e responsabilidade de algoritmo. Como eu falei, a IA ela é burra. Ela não sabe o que é um, 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 um sarcasmo. Quem sabe o que é uma fonte confiável. Promoção do equilíbrio emocional, porque a pessoa ela vê uma notícia e já quer compartilhar. Abordagens humanas em escala comunitária, porque existe uma educação, vamos dizer assim, de como você se comporta na internet. Você recebe a informação, a primeira coisa que você tem que fazer é se questionar. Investimento na educação pública, porque, de acordo com ela, o grau de instrução, quanto maior for, menor a probabilidade de você disseminar informações falsas, desde que não seja intencional. A gente tem exemplos de desinformação que não necessariamente são coisas ruins, como por exemplo estratégia militar, o desembarque do dia D pelos aliados, quando eles fizeram a operação Bodyguard, que eles tiveram que criar um exército fantasma ali para enganar Hitler, para ele concentrar o grosso do seu exército que estava defendendo no norte da França. Temos false flags. False flags, por exemplo, de novo, um exemplo do Hitler. Em 1939 ocorreu um atentado em Berlim, mas foi um atentado fabricado e jogaram a culpa nos poloneses que criou um pretexto para invadir a Polônia. Saúde, problema dos opioides nos Estados Unidos, a Big Pharma, isso é ela que está dizendo, a Big Pharma é, tem princípios de opioides nos seus medicamentos, em alguns dos seus medicamentos, o que causa dependência nos usuários, e elas meio que fabricam, encomendam pesquisas que dizem que não, nossos remédios não tem nada a ver com esse problema aqui que está aumentando nos Estados Unidos. Marketing e negócio também entra nesse exemplo que eu falei, e contra-espionagem. No caso da contra-espionagem, tem o contexto da Guerra Fria, tem contexto de hoje em dia, mas um exemplo legal que não é bem uma contra-espionagem, mas ela fala muito sobre o fator humano, que é um vírus chamado I Love You, que infectou o mundo inteiro. Ele foi criado ali em 4 de maio dos anos 2000. Ela infectou o mundo inteiro porque era uma mensagem de eu te amo. As pessoas, por carência ou inocência, acabavam executando esse arquivo que chegava pelo e-mail e acabava fazendo um estrago enorme no computador delas. E foi se espalhando. Estima-se que 10% da rede mundial foi infectada, causando um prejuízo de 10 bilhões de dólares. O curioso é que foi num país emergente, nas Filipinas, acharam um hacker, o Guzman.
E, e ele falou que ele não visava o sistema, mas visavam o princípio do sistema que era o mais vulnerável, que eram as pessoas. Então ele utilizou de engenharia social para poder invadir o sistema das pessoas, os computadores, que é o usuário. O usuário ele não tem como, você não tem como atualizar, corrigir um bug. Bom, essa aí foi as referências, essa foi a minha apresentação, achei o assunto interessante, fiz umas pesquisas a mais e é isso aí, professor. Muito obrigado.